Números 31, 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Balaque é o nome da paraxá, da porção semanal. E o texto fala sobre o ensino de Balaão. Eu quero trazer para a igreja um pouquinho, uma continuidade daquilo que nós já estudamos no Shabat, e que agora você pode aprofundar um pouco mais e saber algo muito importante. Nós precisamos abrir os nossos olhos. É um tempo em que Yeshua está se revelando como Yeshua. Obrigado pelo amém, Manuel, mas foi só o Manuel que entendeu. É um tempo onde Yeshua está se revelando como Yeshua. Sabe por que tu não sabe dizer amém nesse momento? Porque às vezes tu nem lembra quem é Yeshua. Yeshua é Jesus. Só que o nome dele é Yeshua. Jesus é o nome dele traduzido no grego. Tá, então, Yeshua, e o que está acontecendo? Yeshua está se mostrando o judeu que ele é. Porque ele vai vir reinar de Jerusalém para as nações. E todos vão conhecer ele como ele é. O Jesus que nós conhecemos, e glória a Deus por conhecê-lo assim, está chegando a um tempo de término do entendimento. Porque todas as nações subirão a Sião, diga amém. A palavra diz assim: todos vão reconhecer e vão querer aprender a sua lei. Porque está vindo o tempo onde Yeshua vai reinar sobre a terra, como o judeu que ele é, e todos nós estaremos reinando com ele. Diga amém, por favor. E vai ser um tempo precioso. Nós vamos começar a entender essas coisas. Talvez você não consiga entender o cenário onde você está inserido. Você não consegue entender que o formato dessa igreja, o local onde ela está, e tudo que tem acontecido aqui é um portal que Deus abriu aqui em Giruá. Sobre uma palavra em 2011, que seria uma fonte para que as nações bebessem. Quando começou aqui aquelas bandeiras tremulando, com bandeiras de todas as nações, as meninas da dança, eu já olhei para a pastora Janete e disse assim: vamos deixar dupla essa bandeira, porque tem que ter bandeira nos dois lados. Um ladinho dela, ela está branquinho ainda, assim, vamos deixar duplo, porque essas bandeiras têm que tremular aqui. Hoje, sem esforço algum, esforço humano. Claro que tem o empreendimento humano, o fato de você se mover. Teve movimento, teve dedicação, mas não um esforço para tentar fazer algo. Nós, como igreja, Ministério Tabernáculos aqui de Giruá, acessamos toda a Europa profeticamente. Diga amém. Eu estive em Portugal, numa estação mais antiga, aonde tem um acesso ferroviário para todos os países da Europa. E como a gente não está passeando naquele lugar, sempre tem que ter uns loucos, tipo eu, a gente vai lá apostolicamente, já levanta as mãos, já abençoa e já profetiza que de Portugal sairia para toda a Europa uma restauração da visão de Sião. E foi tremendo. O próprio Portugal é o lugar onde nós avançamos. Na verdade, os portugueses, porque nós temos essa origem portuguesa também, eles avançaram para todo mundo. Foram os homens mais especializados em navegação da história, superando até os vikings, porque eles tiveram formas de navegação mais superiores. E sabe quem inventou isso? Um judeu. Um judeu que morava em Leiria, o local onde nós estávamos, chamado Coração de Portugal. Ele que inventou um instrumento de navegação para que Portugal pudesse superar em todas as nações que já houveram outrora a habilidade de navegação pelos mares. Olha que poderoso isso. Um judeu contribuiu para que Portugal se tornasse o que se tornou. E eu sei que aqui no Brasil, por causa da ideologia que está dentro da nossa educação, você não estuda isso. A gente tem por ideologia que Portugal só nos saqueou. Mas Portugal trouxe contribuições. É por isso que nós estávamos lá, para pedir perdão.
Fizemos um ato profético de perdão lá no monumento da onde o pessoal saiu com as caravelas. Foi poderoso. E o que tudo isso tem a ver com a paraxá e o que eu estou falando? Estou falando que você aqui, nesse tempo, você tem que começar, falava ontem com os adolescentes e os jovens, você precisa começar a pensar, ter os pés em Giroá, mas a cabeça nas nações, diga amém. Porque quando você entra nessa igreja, você entra num portal que você entende que a mentalidade estabelecida aqui é a mentalidade de Sião. Sabe o que é a mentalidade de Sião? Quando Yeshua, há mais de 2000 anos atrás, olha para 12 homens, 12 adolescentes, porque se você não sabia, o mais velho era Pedro, e era o único que era maior de idade, que tinha 21 anos. O restante, todos eles eram menores de 21 anos. Eu sei que os filmes te contaram outra coisa, até o filme mais famoso da série, mais famosinha, falando sobre Jesus hoje em dia, coloca pessoas mais velhas ali, mas não são. Eram entre 16 a 20 anos, os discípulos. Então, o que é a mentalidade de ser um jovem galileu? Você conhece até uma música aí, famosa, de um cantor aí, que fala sobre o jovem galileu, você já deve ter ouvido falar por aí. E esse jovem galileu, Yeshua, muda a mentalidade de 12 homens. 12 jovens. E sabe o que ele diz? Vocês vão ir por todo mundo. Agora pensa, se eu estou aqui em Giroá, em pleno século 21, 2024, e às vezes eu falo para você coisas grandiosas que Deus já nos mostrou, e precisamos só nos mover, é custoso dizer um amém. Imagina, num tempo atrás, que as navegações eram precárias, aonde o caminho de um dia era um caminho fácil de se fazer. Sabe o que é o caminho de um dia? São 12 horas caminhando. Daí quando eles diziam que era perto, não, é perto, é o caminho de um dia. Quando fosse o caminho de 3 dias já era mais difícil um pouquinho. Alguém de vocês aqui já ficou 12 horas caminhando sem parar para ir a algum destino? Olha que tempo era aquele e o tempo que nós estamos hoje. Mas aqueles jovens entenderam que com a mentalidade de Yeshua, a mentalidade de Sião, que é a Torá no coração, que é guardar as coisas que Yeshua ensinou e viver isso, eles poderiam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sabe o que acontece? Saiu de Sião e voltará para lá. Eu estou perdendo as oportunidades grandes de dizer amém. Saiu de Sião e vai voltar para lá. E sabe o que vai acontecer? O processo inverso. Hoje, cada adolescente que aqui está, cada jovem que aqui está, cada pessoa que aqui está, se tiver um coração queimando para viver os princípios do eterno, poderá ser essa ponta de lança, essa semente, essa flecha lançada para as nações. Hoje você tem a oportunidade de ir para as nações pregar o evangelho. Quando que é o próximo voo, apóstolo, para nós irmos juntos? Não estou falando disso. Eu estou falando disso. Aqui, não dessa foto, aqui, desse aparelho. Aqui, se você fizer uma chamada ao vivo, você está com as nações. Cada vez que eu ligo o celular para fazer uma live, tem cadastrado 26 nações. Não sei se todas elas conseguem ver no mesmo tempo por causa do fuso horário. É claro que não. Mas às vezes tem 5, 6, 8 nações ouvindo aquilo que sai da minha boca. E aquilo que sai da tua boca também será ouvido nas nações. Então cuide com aquilo que você fala e tenha a convicção de trazer a Torá para o seu coração. Por que eu estou falando sobre a fala e sobre você falar sobre isso? Porque a paraxá dessa semana era um rei que era feiticeiro. Balaque era feiticeiro, mexia com o ocultismo. E ele contratou Balaão, que era um profeta, mas não era um profeta de Jesus, não era um profeta de Deus, mas era um profeta. Ele era profeta e feiticeiro também. Peraí, como é que acontece isso? Simples. Cada vez que alguém ficar adivinhando placa de carro para você, CPF, e falando coisas a respeito só de finanças, pode saber que é feiticeiro, é adivinho, não é profeta do Senhor. Porque o profeta do Senhor não fala a respeito de coisas que não têm valor. Ele fala daquilo que testifica no teu coração e que Deus mandou falar alinhado com o teu destino profético escrito no livro. Amém? Então Balaão era um desses homens que Deus falava com ele
E lendo um Midrash essa semana, que é uma explicação da Torá, o sábio judeu que ali estava ensinando, ele disse por que Deus permitiu que Balaão fosse um profeta e Deus falava com ele. Por causa que as nações reclamariam se não houvesse profeta que nem Moisés no meio deles. Então Deus permitiu que houvesse profetas no meio pagão e no meio do povo dele, para que ninguém dissesse que não tiveram a mesma oportunidade. Isso quer dizer que no meio do povo pagão teve pessoas que tinham acesso ao Deus vivo. Entretanto, eles escolhiam o acesso ao Deus vivo para ganhar recursos e dinheiro. Será que isso acontece hoje em dia? Lembra que o último culto que nós falamos aqui era sobre o aspecto de transbordar, né? de receber para compartilhar, queridos. Todo o desejo que você tem de receber que não compartilha, não está de acordo com aquilo que Deus tem. Então, você pode prosperar nessa vida? Pode e deve. Mas desde que você entenda que a tua prosperidade é para compartilhar. Quando se perde isso, se torna egoísmo. E é a pregação da última semana. Mas aí então esse rei, que era um feiticeiro, ele contrata Balaão para amaldiçoar Israel. Por que amaldiçoar? A maldição sai da boca. Lashon hará. Só que a Bíblia nos ensina que maldição sem causa não repousa. E eu vou te dar um segredo aqui, para você que não conhece os princípios da Torá, porque nós não conhecemos. Mas vou começar a te ensinar. Toda palavra maldita lançada num lugar que não tem repouso, volta para você para te destruir. Eu vou repetir. Pode contar os dias. Toda palavra maldita que foi lançada na direção de alguém que não tem causa de repouso, ou seja, uma denúncia falsa, uma mentira, uma lashon hará, voltará para essa pessoa e destruirá a sua vida e a sua geração. Que isso, pastor? Está rogando praga? Não, só estou te explicando que quem roga praga, olha o que vai acontecer. Balaão tenta 4 vezes e chega a dizer assim, ó, contra Israel não há encantamento. Não é possível. Por quê? Porque eles eram bonitinhos, porque eles eram escolhidos de Jesus, porque Jesus nem se manifestou naquela época, mas porque ele era o quê? Por causa que eles eram homens e mulheres que guardavam os mandamentos do Eterno, que tinham a Torá presente. Então eu quero dizer para você, o que protege você não é o quanto você ouve, mas o quanto você pratica a palavra. Isso está escrito lá em Tiago, capítulo 1. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. O quanto ouve não é o importante, mas é o quanto você traz para a realidade de vida, é que vai fazer a transformação. Então Balaão lançava palavras, só que na hora que ele tentava lançar, porque ele era um profeta, o próprio Deus dizia, você não vai falar nada contra, e ele abria a boca dele pelo Espírito de Deus, ele abençoava. Sabe por que não houve uma sentença de destruição sobre ele? Porque Deus não deixou nem que saísse palavra maldita contra o seu povo. Agora, se ele amaldiçoasse, ele seria destruído no mesmo momento. Aprenda algo, igreja do Senhor Jesus. Quais são os teus fundamentos? Em quem você está? Como você tem vivido? Porque aquilo que você carrega é aquilo que te protege. Aquilo que está no teu coração é aquilo que te livra de toda palavra maldita. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará na tua tenda. Eu quero dizer para você, se você estiver em Yeshua, guardando os seus mandamentos, ai daquele que se levantar contra você. Vai vir juízo do Eterno, porque nós queremos? Não, porque ele diz que esse é o nosso direito. Toda língua que se levantar contra vós, você trará juízo. Essa é a herança dos servos do Senhor. Então, nesse tempo falta o temor, mas a mensagem aqui não é, eu só estou dizendo para você, para que você saiba onde você está.
Saiba onde você está. Nós não somos uma igreja comum. E se você está passando por tribulação, por coisas que você não está conseguindo entender, que está desestabilizando o teu coração, saiba de uma coisa: Deus está te mostrando que está na hora de você virar a chave, andar com Ele. Não dá para ficar dividido. Ou você vira a chave e anda com Ele no tempo que Ele tem, ou você deixa de andar com Ele. Mas olha só, quando Ele não consegue lançar, a palavra maldita não pega, Ele dá uma dica para Balaque antes de ir embora. E diz assim: vou te ensinar uma forma que tu pode fazer com que o próprio Eterno destrua Israel. Faça com que eles abandonem as leis. Faça com que ele abandone as leis. Quer fazer um crente perecer? Tire as leis do Eterno da vida dele. Que não haja mais temor na sua casa. Que não haja mais respeito na casa do Senhor. Que parem de cumprir aquilo que o Eterno mandou fazer. Eles mesmos se destruirão. Você mesmo vai se destruir. Então, queridos, há muitas coisas que estão acontecendo no tempo que vivemos, que vai manifestar quem realmente você é. A aprovação revela o coração das pessoas. A dificuldade revela também o caráter. Aqueles que não são provados jamais serão aprovados. Agora, queira você ser provado por Deus e aprovado por Ele. Não deixe que sua conduta te faça ser provado pelos teus pecados e pelos teus erros. Quando você montar um cenário, a legalidade para destruição, a língua maldita vai destruir você. Agora, quando você vive pelo princípio, você é protegido pelo Eterno, diga amém. Então, olha só, o que ele disse? Eu expliquei isso aqui na Paraxá, mas vou só lembrar você. Ele mandou com que fizessem festas, e mandaram as moças moabitas e amonitas convidar o povo de Israel para fazer festa. Vamos celebrar, vamos fazer uma festa juntos, vamos fazer aliança. Aprenda algo, o poder da festa. E falei isso no Shabat, só vou lembrar para você. Toda festa traz permanência na sua vida. Aquilo que não é celebrado não tem direito de permanência em você. Se você não celebra o teu casamento, não tem direito de permanência. Se você não celebra teus filhos, não tem direito de permanência. Se você não celebra as festas do Eterno, as bênçãos que Ele distribui em cada festa temporal, não tem direito de permanência em você. E por que as festas mais complicadas da igreja, que são as festas ditas cristãs, que desde 2012 é uma luta aqui, e cada vez que eu falo uma, sempre um povo sai da igreja e vai procurar uma igreja que faça a festinha que ele gosta? Isso é forte. Só que eu tenho que falar para você, porque não te engane, não vai ter Dia das Mães no reino, não vai ter Dia do Papai no reino de Yeshua, não vai ter Dia da Criança no reino de Yeshua. Vai quebrando os castelinhos aí, vou falando direto. Não vai ter Natal, não vai ter Coelhinho da Páscoa, não vai ter festa junina no reino. Então é melhor você preparar, porque tu vai tomar um choque de realidade. Quando você chegar lá, você vai ficar chocado. É sério, meus irmãos. Então, quando eu faço, eu contribuo aqui, para que você viva aquilo que o Eterno vai fazer. Agora eu vou dizer para você, vai ter festa bíblica lá. Vai ter. Tabernáculo vai ter. E vai ser tremendo. Então, assim, eu sei que muitas pessoas sentem dores quando a gente fala essas coisas, mas eu prefiro que você sofra agora. Comigo, pode ficar bravo até comigo, mas não sofra no momento em que você vai ter que prestar conta. Porque no momento que você chegar para prestar conta, Ele vai dizer assim: olha, eu não te conheço. Exatamente, por isso que me foi confiado, a pastora disse aqui, é a minha responsabilidade como sacerdote, por isso que me foi confiado o rebanho. Meu irmão, deixa eu te dizer para ti, sabe a tua opinião, eu acho ela muito legal,
mas dá para os teus filhos e para tua casa. Porque não foi você que foi chamado para pastorear essa igreja aqui. Ai, pastor, que grosso, que insensível. Não, a Bíblia diz que eu vou dar conta da vida de vocês. É o que você cobrado, não você, meu irmão. Fica em paz, relax. Não é você que vai ser cobrado. Agora, talvez de bobo só a cara e o jeito de andar. Mas não sou. Porque não é você. É quando eu chegar diante do Eterno, Ele vai dizer, mostra as tuas mãos e mostra o que tu fez. Tu fez conforme eu mandou? E aí, acho que a gente falou ontem aqui nos jovens, ou foi em outro momento, a gente prega tanto durante a semana aí que eu não me lembro para onde foi, mas que a gente falou lá de Mateus, acho que 7, 22, foi você que falou, né, Vini? 7, 22, 23. Coloca para nós só um pouquinho. Lembrando que Balaão era um profeta. Muitos me dirão naquele dia, preste atenção, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Opa! Profetizaram em nome de Jesus. Em teu nome não expulsamos demônios? Expulsando demônio, libertando pessoas, expulsando demônio. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Maravilhas não é cura. Maravilha é operação de maravilhas, é coisas extraordinárias acontecendo. É ressuscitar mortos, é uma perna que não existe crescer. Isso acontece direto. Na África a gente vê vídeos disso aí. Hoje em dia tem os vídeos que você consegue assistir. Pessoas que não têm olho, de repente tem um olho cego, vê isso, é operação de maravilhas. Ele está falando aqui que fizeram maravilhas em nome de Yeshua. Agora, vai colocar o 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é praticar iniquidade? É viver sem Torá. Iniquidade quer dizer viver sem lei, sem a lei de Deus, viver de qualquer jeito. Tu pode ser crentinho, tu pode estar na igreja, tu pode ser o irmão da revelação, pode ser a irmã do coque, pode ser o que você quiser. Mas se você não vive os princípios, não tem para você. Você pode falar língua estranha até babar, rolar no chão dando cambalhota. Se você não cumpre Jesus, vai dizer assim, quem é esse, os anjos? Quem é esse ali que está rodando? Está recebendo muito, né? De Jesus, não faço ideia de quem é, nem conheço. Você está aqui? Então dá um amém de que está aqui ainda, porque eu achei que tivesse sido arrebatado. Você está aqui? Dá para continuar? Vamos lá. Então olha só. O que ele está falando? Praticar iniquidade. O que é praticar iniquidade? É exatamente o que Balaão fez, o povo. Olha o que está escrito lá em Apocalipse 2,14. Queridos, essa porção da semana é poderosa, porque nós não podemos nos deixar enganar. Eu não estou aqui exigindo, subindo régua, dizendo que você tem que ser o bambambam, tem que ser o melhorzinho, o santinho, não. Eu só estou dizendo assim, ó, vamos corrigir. Condutas, vida, palavra, vamos corrigir. Porque eu não posso mais permitir que coisas de engano pairem na igreja dos outros. Eu não tenho responsabilidade, mas na igreja que o Senhor me confiou. Amém? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Espera aí, está falando aqui da igreja. Que igreja é essa? Volta um pouquinho para nós achar que igreja é essa, que agora eu me esqueci. Mais um pouquinho. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Agora sim. Pérgamo. Aí volta lá para o texto, 14. Ele fala das coisas dele, mas tenho algumas coisas contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual, anota aí o que é a doutrina de Balaão. Ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria. Eu estou falando faz dias sobre isso. Está escrito aqui, queridos, é Apocalipse, o final, a revelação mais contundente da igreja que você precisa viver. Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Fornicação. Fiz um vídeo sobre fornicação. Na verdade, eu estava fazendo um café com o pastor e foi feito um corte do vídeo sobre fornicação. Eu digo, né, a equipe me coloca numa situação difícil às vezes, porque eles pegam aquele pedacinho polêmico assim,
cortam e jogam ali. Acho que já passou 250 mil, né? 250 mil visualização. Só naquele pedacinho falando sobre fornicação. Agora eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Quanta gente em fornicação dentro da igreja e brigando, querendo me... Se pudessem, me crucificavam. Sabe o que é fornicação? É todo sexo fora da aliança. Teve pessoas que saíram da igreja e falaram muito mal de mim, por causa que eu não batizei pessoas aqui sem casar. Aí o mais gostoso é ouvir os comentários, né? Porque a gente dá risada às vezes. Eu não fico perdendo tempo para isso. Mas assim, eu quero saber que cartório que fez o casamento de Adão e Eva. Eu disse assim, Cristo, eu não ouvi isso. Eu não ouvi isso. Cartório começou há 146 anos. Então todas as pessoas antes do cartório eram fornicários. E eu não ouvi isso também. Porque o pessoal não sabe nada. Que tem um documento chamado Ketubá, que é dado, os 10 mandamentos é o contrato de casamento de Deus com Israel. Sempre houve contrato, sempre houve. A nuvem, agora esqueci o nome, tem uma tenda que eles colocam em cima, Rupá. Rupá é uma tenda bonita que se faz no casamento judaico sempre. A nuvem de glória que desceu no Sinai foi a Rupá. Os 10 mandamentos foi a Ketubá. O contrato, o documento, sempre houve documento. E como se não bastasse, Yeshua pega uma moedinha, perguntando sobre imposto. Eu gostaria de fazer as perguntas para as pessoas que não conseguem virar a chave na sua mentalidade. Jesus pega a moeda e diz assim, perguntaram, é lícito pagarmos tributos, porque eles eram um povo de Israel, em Israel, pagar tributos a César? Aí Jesus, dá-me uma moeda. E aí, volta um pouquinho antes aí. E disse-lhes, de quem é essa efígie e essa inscrição? Põe o próximo ali, para mim não falar, eu ia falar de cor, mas já que botaram o texto, vamos ler. Dizem-lhe eles, de César. Então ele disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso aqui ensina que você tem que pagar tributo sim. Eu não estou defendendo que é certo, que é lícito, que as pessoas, que eles são justos, não importa, justo ou injusto, e Yeshua pagou, por que você se acha melhor que ele, que acha que não precisa pagar? E quando as pessoas dizem assim, eu posso viver, porque o casamento, na verdade, é a relação sexual. Não, a relação sexual é a consumação do casamento. Se for na aliança, tem bênção, se não for na aliança, tem maldição. E agora? Tem maldição. Geracional ainda. O pior é isso. Fica depois para os filhos, para os netos. Se não houver arrependimento, conserto. Então, o que está dizendo aqui? Aí as pessoas que fazem essas perguntas, eu estou falando dentro do mesmo contexto aqui, queridos, porque nós temos que mudar a chave na nossa mentalidade. As pessoas que fazem essa pergunta, eu dá vontade de perguntar assim, ok, casamento não precisa de documento então. Então assim, não paga imposto de renda para ver o que acontece contigo. Não paga IPTU para ver o que acontece contigo. Não paga IPVA e sai de dirigir por aí. Dá para fazer isso? Tem gente que ficou em dúvida. Ou você não, ou você está fazendo. Então me explica aí. Dá para fazer isso? Não, tu não dirige. Teu carro vai ser recolhido, tua casa você vai perder sua casa. Tudo vai dar errado. Aí a pessoa é tão ingênua que ela acha que nas coisas periféricas, ok. Mas na coisa mais essencial, que é a instituição da família, você pode fazer de qualquer jeito. Não pode. Dá para dar um amém aí? Então continuamos. Olha só. Então o que era? Balaão disse assim, ensina eles a transgredirem a Torá, a abandonarem a Torá do Eterno. Porque se eles abandonarem a Torá, o próprio Deus vai punir eles, não precisa nem se preocupar. Quando você não anda no princípio, meu irmão, o diabo não tem nem trabalho contigo. Porque tem gente que fica dizendo que sempre é o diabo, né? É o diabo, o diabo, o diabo. Não, não é o diabo, é você. É você. Porque você dá margem. Como diz o pentecostal, você dá lugar. Brecha. E aí, meu irmão?
E Deus não pode consertar a brecha que você abre voluntariamente. A não ser que você se arrependa e faça techuvá, o retorno, né? Arrependimento. Você está indo para um lugar, me arrependo, eu mudo a direção e volto. E não só volto para outro lugar, eu me alinho de volta ao propósito. Então nós precisamos compreender essas coisas para que possamos avançar. Dá um pulinho aí para Romanos 2. A partir do verso 12, se não me falha a memória. Aí, esse mesmo. Olha só. Não sei se foi com o pastor Jair que eu estava falando, que antes parecia que a gente lia e não saltava nada aos nossos olhos, né? E agora parece que a gente lê a Bíblia e só acha os problemas. Antes a gente lia a Bíblia assim, estava tudo. Porque a graça é um certo desprezo. A graça do Senhor Jesus é maravilhosa. Maravilhosa a graça, foi alcançado por ela e você também, diga amém. Mas agora essa pseudo-graça que inventaram, essa hipergraça, sei lá o que estão chamando, essa coisa que não é real, ela te cega e te dá uma tranquilidade. E até mesmo uma tranquilidade, não no aspecto de estar em paz, uma tranquilidade de, assim, como que eu vou dizer? Você despreza. É um relaxamento, boa. A respeito das coisas do eterno. Olha o que diz aqui. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Tá. Todos que sem lei pecaram, que não conheciam a lei, sem a lei vão perecer. Qual é o destino de quem peca sem conhecer a lei? Perecer, diga perecer, vamos combinar para ficar bonito. Qual é o destino de quem peca sem conhecer a lei? Perecer. E todos os que sobre a lei pecaram, peraí, e todos que sob a lei, debaixo da lei pecaram, pela lei serão julgados. Coisas diferentes. Quem não conhece vai perecer igual. Agora quem conhece vai ser julgado por ela. Tá, mas e a graça? Estamos lendo Romanos. O que vai medir você é a lei. Se você não conhecia, vai perecer. Se você conhecer, você vai ser julgado por ela. Todos seremos julgados mediante a lei do Eterno. Seguindo um pouquinho. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não, peraí. Esse versículo não pode existir. Acho que eu mandei escrever. Não pode ser Bíblia isso. Vamos de novo. Não sei se você está entendendo o que a gente está lendo. Entendes o que lê? Que nem Felipe perguntou para o eunuco. Olha só. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Os que ouvem, eu comecei falando antes aqui, não são justos. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas aí você vai dizer para mim, mas apóstolo, a lei não justifica ninguém. Não. Mas Yeshua justifica. Porque a finalidade da lei é apresentar Cristo. Agora, porque Ele veio, agora eu e você, ao cumprirmos a lei dEle, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aqueles que agora cumprem os mandamentos que Ele viveu, são justificados, não é automático não. Não é assim, Jesus já me justificou. É? Como que Ele te justificou? Não, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Ele estendeu a mão para nós. E agora, que palavra linda, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aí nós andamos agora, porque eu tenho prazer nos seus mandamentos. Davi falando. E aí nós começamos porque os mandamentos nos tornam, só tem uma forma de ser igual a Jesus. Jesus cumpriu todos os mandamentos ou não cumpriu? Tá, vamos de novo. Jesus cumpriu todos os mandamentos ou não cumpriu? Como que tu vai ser igual a Ele? Aquele que diz, tem esse versículo até que diz, deve andar como Ele andou, né? Aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Não é Antigo Testamento não, queridos, é 1 João 2,6.
Aquele que diz que está. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo fez novo. Se alguém está nele, deve andar como ele andou. Como ele andou? Ele andou cumprindo os mandamentos e ensinando você. Porque ele justificou. Agora que você é justificado, sabe o que é justo? É aquele que é irrepreensível. Que anda segundo os mandamentos de Jesus. Aquele que diz que está nele, eu estou nele, também deve andar como ele andou. Olha que maravilhoso isso. Tá, mas como que Jesus andou? Aí, não é a mensagem de hoje. Vamos voltar aqui. Volta lá para Romanos 2. Sabe, porque esse alargamento do caminho e da porta não é bíblico. O caminho continua sendo estreito e a porta também, diga amém. Eu sei que algumas pessoas ficam tristes, não conseguem dizer amém, porque já estavam tão espaçoso. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Próximo. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, agora escuta isso. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Deixa eu traduzir aqui para você entender. O gentio, mesmo sem conhecer a lei, se ele fizer as coisas que são da lei, eles já estão cumprindo a lei. Está falando de gentio, não está falando de judeu. Está falando de nós hoje em dia somos no corpo de Cristo. Mas está explicando que você, até mesmo nós que éramos gentios, precisávamos andar conforme a lei para ser justos. É isso que ele está dizendo. É claro que a lei não pode nos justificar, mas ela é o nosso guia de como devemos andar. Sabe qual é que é a crise que as pessoas não entendem? Que a lei não pode justificar, sabe por quê? Porque o justificar da lei, ela não opera a morte, a lei opera a morte. E eu e você, se morrermos no pecado, não temos como ressuscitar. Sabe por que Yeshua aqui nos justifica? Porque ele venceu a morte sem pecado. É isso que é a situação. Ele se fez homem, viveu, venceu cumpriu toda a lei, venceu a morte, morreu, né? Mas venceu a morte porque ele não pecou. E aí pela sua ressurreição e pelo Espírito que nele estava e que está em nós, nós podemos ser justificados. Mas a lei continua sendo a mesma pauta, andando por aqui. Só que agora a diferença não opera mais em nós a lei do pecado e da morte, que constava de acusações pelo meu comportamento inadequado. Mas a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Eu repeti. Mas a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8. Vamos terminar aqui. Vai próximo. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Espera aí. Parecia que era eu que tinha. Eu achei que eu era o autor dessa palavra, Torá no coração. Não. Então você mostra a lei que está escrita no seu coração quando você começa a se comportar conforme ela. Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Acusando se você não cumprir, defendendo se você cumprir. Olha que lindo isso. Então, todos nós precisamos. Por que Balaão teve sucesso, ou melhor, Balaque teve sucesso? Porque daí, Deus disse que não era para ter idolatria. Os homens de Israel fizeram festa, celebraram, sacrificaram, comeram, se alimentaram da carne sacrificada e ainda tiveram relações com as mulheres moabitas e amonitas. Quebraram todos os princípios. E aí, houve uma praga tão grande no meio de Israel que morreram 24 mil pessoas. Um pouquinho maior que Giruá, né? Não, mas imagine só por ponderação numérica.
Tem 16 mil habitantes de Giruá no último censo, sendo que 6 mil estão no interior, nos arredores, e na cidade aproximadamente 10 mil. Imagina você olhar Giruá inteiro sem nenhuma vida, todo mundo morto. Terrível. Nunca vai acontecer, eu estou falando numérico. Mais do que a nossa cidade. 16 ainda falta, olha, 8 mil acho que é, né? Não estou boa da matemática aqui. Mas olha só. Que terrível. Por causa da desobediência. E por causa do julgamento pelo pecado. Amados, a boa notícia para você é que em Yeshua nós podemos guardar os mandamentos, diga amém. E esses mandamentos não são pesados. E nós podemos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós e estar protegidos nele. A doutrina, volta lá para Apocalipse 2:14. Tenho, porém, contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava que Balaque ia lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem no sacrifício da idolatria e fornicassem. Vai o 15, deixa eu dar uma olhadinha. Assim também tem os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Eu nem vou explicar a doutrina dos nicolaítas para você. Volta no 14, senão meu cérebro já abre outra janela. Nicolaítas. Existem alguns Nicolaus por aí. Queridos, o que Yeshua está dizendo? Ele está limpando a sua igreja e dizendo assim: olha, cuidado, eu tenho contra você, igreja, que vocês toleram. Não fala em tolerar, está dizendo, porque tem lá que seguem a doutrina de Balaão. O corpo de Cristo precisa ser estabelecido em santidade, em pureza. Amém? Nós não podemos tolerar pessoas dentro da comunidade que são assim. Tá, mas e o amor? Nós temos que aceitar todo mundo, pastor. Será? Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está escrito que nós temos que aceitar pessoas incondicionalmente, vivendo do seu próprio jeito? E a pergunta não é para fazer qualquer outra coisa, é para mostrar para você onde está escrito isso. Quem nos ensinou? A religião. Venha como está e permaneça. Não é assim. E nisso sabemos que o conhecemos, falando a respeito de Jesus, se guardamos os seus mandamentos. Lembra que ele disse: eu não vos conheço? Nós só conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Próximo. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Continua. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente é aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Guardar a sua palavra. Só que a palavra aqui no original é Torá, tá bom? Só para você saber. Vamos ler de novo para nós encerrar aqui? Volta lá no 3. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, não é eu, queridos. É a Bíblia que está dizendo. É o quê? Fala bem alto para nós todos ouvir. É o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nele não está a verdade que liberta. Não é nem liberto. Próximo. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aleluia. De tempo em tempo, de ciclo em ciclo,
o maligno. Por isso que nós estudamos as porções anuais e semanalmente. Porque nesse período do ano, onde nós temos recebendo a palavra aqui, a Parashá Balaque que está falando sobre Balaão amaldiçoando, é um tempo onde pessoas no mundo das trevas, onde o mundo espiritual vai tentar fazer de tudo para lançar palavras contra você. Precisa estar em Cristo para não ser atingido. Segunda coisa, vai tentar tirar de você a Torá. Não existe igreja sem Israel. Como é que é? Não existe igreja sem Israel. E não existe aliança sem Israel. Nós vimos aqui, foi tirado daqui, eu ia dizer a árvorezinha, que a gente fez aqui o enxerto, né, na oliveira. Você está enxertado na oliveira e é ramo da videira. Queridos, essa palavra é uma palavra de proteção, diga amém. Eu quero dizer para você, na palavra do Eterno, há proteção para a sua vida e para a sua casa. Eu não conheço os mandamentos. Não tem problema. Está na hora de começar a aprender. Todos nós aqui estamos aprendendo, estudando. Essa semana eu trouxe a Torá comentado para o pastor Jorge. E ele começou a estudar. E já está falando lá, vou começar a estudar isso aí, porque nós temos que aprender esse negócio. E nós vamos avançar. Eu quero orar por você, para que você possa entender algo que o Eterno está fazendo. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja sobre essa palavra, ó Deus, e declarar que nenhuma palavra contra nós poderá nos tocar. Ó Pai, tudo que se levantar contra os teus filhos, eu declaro hoje no nome de Jesus falido e que caia por terra, não porque eu possa fazer alguma coisa, mas por causa que tu já fizeste todas as coisas. Eu declaro também, Senhor, que ninguém roubará a semente da boa palavra plantada no coração. A Torá que se estabelece, ó Deus, com a mentalidade de Sião será realidade na vida, nas casas e nas gerações. Pai, nós declaramos hoje, mais uma vez, guerra contra o espírito da Grécia, porque nós não somos plantados nesse lugar, mas somos de Sião e para lá voltaremos no poder de Yeshua HaMashiach, pelo sangue que Ele verteu naquela cruz. Será estabelecido nas nossas casas, nas nossas famílias, a cultura do reino, a vida do reino, ó Deus, o caráter do reino, e que em nome de Yeshua HaMashiach, cada um dessa cidade possa ver que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Que o teu reino venha. Nós clamamos e dizemos Maranatá, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia.